Olá a todos vocês, olá a todas vocês, essa é a Rádio Freud, eu sou Leandro dos Santos, o psicanalista que idealizou esse projeto e que visa trazer a psicanálise para quem quer saber. E para quem quiser saber, sugiro que assista os capítulos anteriores de maneira inclusive progressiva, bem linear, um após o outro, porque eles se encadeiam e, claro, eles têm uma função de estabilizar uma base conceitual para a gente poder entender um pouco da psicanálise, dessa coisa inventada pelo Freud, e mais à frente a gente poder ligar com as coisas da vida cotidiana, enfim, serão reflexões interessantes. Bom, então vamos lá. Nos capítulos anteriores, eu falei das manifestações do inconsciente, falei bastante dos sonhos, falei bastante dos atos falhos, dos xistes, dos sintomas. E falei um pouquinho sobre a transferência, um elemento agora muito importante no campo da psicanálise, que eu vou me deter mais aprofundadamente. Então, Freud, ele começa a perceber, e ele tem vários textos que já tateiam esse cenário de que havia algo especial na relação entre médico e paciente. Então ele diz, bom, o psicanalista é um sujeito que pode ocupar um lugar na dinâmica psíquica das pessoas. Então, grosso modo, bem grosseiramente, quando a gente fala transferência, a gente transfere, no caso aqui para o analista, um personagem da nossa história. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, irmã, vó, avô, sei lá eu. Alguém que seja muito importante. Via de regra, os pais. Na nossa sociedade ocidental, isso é muito comum. E aí, o Freud vai teorizando e ele diz que na relação especificamente entre o médico e o paciente tem uma expectativa de cura, tem uma vontade, por isso que o paciente é amistoso, o paciente é compreensivo, o paciente às vezes é dócil e o médico, né, detentor do saber, o responsável pelo tratamento, ele vai, né, enfim, fazer perguntas, extrair os pontos que ele precisa para fazer um diagnóstico e eventualmente indicar um tratamento. Toma esse remédio, ou precisamos fazer uma intervenção cirúrgica, enfim, o médico tem o seu arsenal de estratégias terapêuticas. Como o Freud era um médico, ele traz alguma coisa da medicina, depois de um tempo isso acaba, mas nesse momento ele ainda está trazendo. Ele fala muito da relação, então, médico-paciente. Uma relação na qual ele vai se distanciando aos poucos, porque ele percebe que essa autoridade que o médico tem, isso vale até os dias de hoje, aquela coisa de eu sou médico aqui, você é médica, você estudou medicina, você sabe alguma coisa de medicina, então, por favor, apenas responda as perguntas. Esse médico mais grosseirão ainda existe, encontramos até com certa facilidade, mas na relação psicanalista-paciente ou psicanalista analisando, é muito comum as pessoas falarem assim também, a coisa não é bem assim. Porque o Freud vai, aos poucos, defendendo uma posição. Quem detém o saber não é o médico, né? Não é o psicanalista, é o paciente. Afinal, se ele sonha, ele é o sonhador. Ele vai saber de sonho. Perfeito. Se ele comete um ato falho, o ato falho é dele, ele vai falar ou vai atuar esse ato falho com o analista. Se ele tem um sintoma, ele vai chegar se queixando desse sintoma, muito comum isso. Ele vai falar do sintoma do analista, vai falar do seu. E também os xistes, essa é a manifestação mais óbvia, né? O xiste é de quem enuncia, não tem jeito, de quem fala, no caso do paciente. Então a transferência também seria, entre aspas, uma ação do paciente endereçada ao psicanalista. Se o Freud está defendendo que o psicanalista pode ser colocado na posição de mãe ou de pai, ok, precisaríamos pensar como é que isso ocorre dentro do tratamento. Por que o Freud deu tanta importância a isso, considerando uma das 5 manifestações do inconsciente. A transferência também é uma manifestação do inconsciente. O que o Freud já na época destacava, né, assim, evidenciava, isso não acontece só entre o analista e o paciente, não. Isso acontece nas relações pessoais. Eu até dei um exemplo aí no último capítulo, basta ver uma professora de crianças na creche, crianças pequenininhas, ela é chamada de mãe a todo momento, ela é chamada de vó às vezes, tia, sei lá, enfim, irmã,
Ou seja, como se a criança trouxesse da casa dela, da realidade doméstica cotidiana dela, um personagem e tentasse meio que encaixar nessa professora. O problema é quando a professora não compreende que ela é alvo da transferência e que ela não deve levar para o pessoal. Ela leva para o pessoal, ela acha que é com ela. Então, as pesquisas em psicanálise e educação indicam que a transferência é uma maneira de se relacionar, até poderíamos dizer um jeitão que cada um tem de transferir personagens e acreditar que isso é verdade. Nesse sentido, o pessoal da psicanálise e educação aponta para o professor e diz, puxa, não leva o pessoal, pensa bem. Se eu perguntar para cada um que me ouve, que me assiste aqui, que professor ou que professora você amava? A gente sempre tem um professor, uma professora que foi alvo da nossa afeição. Eu amava essa professora, esse professor. Ou odiava também. Meu Deus do céu, odiava essa professora, esse professor. Esses dois tipos de afeto, amor e ódio, influenciam a nossa performance na disciplina, o nosso aproveitamento. A gente aprende mais quando a gente é apaixonado pelo professor. Claro, a gente quer agradar o professor, natural. E na mão contrária também aprende menos. A gente odeia o professor, então, resultado, tem algo na relação entre as pessoas que é ditado pelo inconsciente. O problema é que as duas pessoas têm inconsciente, não só uma. Então, entre o psicanalista e o paciente, ocorre a transferência? Ocorre. Nossa, o paciente vê certos personagens do analista? Sim. Mas o analista também vê? Não deveria, em hipótese alguma. Por isso que é defendido tão radicalmente no campo psicanalítico que o psicanalista deva fazer muitos anos de análise. Deva minimizar essa tentação de querer restabelecer uma atmosfera do passado no presente com outros atores. Seria como pegar uma peça, um roteiro passado e reeditar esse roteiro em 2023 e aí para cada ator a gente dá um roteiro. Ó, você seja minha mãe, você seja meu pai, você seja meu irmão. Por favor, o analista maneja para que o paciente se dê conta disso. Puxa vida! Então eu funciono assim? Sim, funciona assim. Caramba, então eu estou fazendo isso com você? Está fazendo isso comigo, sim. Exatamente. Aí, qual a grande sacada do Freud? Qual o grande pulo do gato do Freud? Ele não recusa o papel transferencial. Ah, ok. Ah, entendi. Ah, porque a pessoa demanda isso, ocupa esse papel aqui na dinâmica, né? O Freud chamava uma outra cena. Vamos inventar uma outra cena e você vai ser o meu parceiro nessa cena. Pode ser uma mãe próxima, pode ser uma mãe distante, uma mãe fria, uma mãe excessivamente quente, calorosa, um pai distante, ou um pai excessivamente próximo, um pai que me amava, um pai que não ligava para mim, não importa. A gente traz esses personagens porque eles fazem parte do nosso inconsciente, eles fazem parte do nosso sofrimento. Então, a tentativa de reeditar essas cenas, essas situações, elas têm uma função no psiquismo da pessoa. Freud acreditava nesse momento, né, que a pessoa repetia, meu Deus do céu, toda hora. Ele falava que ele chamava de clichês estereotípicos. Acho tão bonita essa expressão. Por exemplo, se a gente for fazer um carimbo, nessas lojinhas que vendem carimbo, o sujeito vai perguntar, me dê as letras, seu nome, Leandro Alves Rodrigues dos Santos, psicanalista, rua tal, número tal, tá legal. Aí ele vai montando com clichês as letrinhas, tá certo isso aqui, tá certo, então peraí que agora eu vou fazer o processo químico na borracha lá e você vai ter o seu carimbo. Você bate na tinta e bate no papel, bate na tinta e bate no papel, vai ser sempre igual. Então a transferência nada mais é do que uma reedição, uma repetição, ou melhor, uma repetição desses clichês estereotípicos. Aí vocês provavelmente já devem estar pensando assim, puxa, Leandro, então isso acontece em todas as relações? Sim, sim. Então as coisas não se repetem na vida da gente de graça? Não. Vou dar um exemplo. Nossas escolhas amorosas. Por que a gente escolhe certo tipo de homem ou certo tipo de mulher? Por que as nossas namoradas ou namorados, noiva, noivo, marido, esposa, não importa. Por que eles são meio parecidos? Por que será?
Ou mesmo amigos, mesmo as amizades. Por que será que os nossos amigos, enfim, parecem com a gente, né? Quando alguém no meu consultório me indica um amigo, por exemplo, tem um amigo que quer fazer análise com você, ver se você tem um horário, é muito comum essa pessoa ser parecida com o meu paciente, muito comum, porque a gente não escolhe de graça os amigos. Via de regra, eles estão na mesma vibe que a gente, estão na mesma vibração, né? Às vezes compartilham do mesmo sintoma. Então, o Freud, com isso, ele começa a pensar se a psicanálise poderia iluminar outros campos de saber, por exemplo, da vida em grupo. Aí são várias ciências que pensam isso. Mais à frente, Freud vai ter os textos ditos sociais, que eu vou trazer aqui também, mas ele está escrevendo muito nesse momento específico sobre a transferência. Muito texto, são muitas variações, e como Freud é incrível, você vai lendo a obra, você vai se debruçando, você vai vendo que ele vai amarrando conexões, vai fazendo conexões, amarrando pontos, depois lá na frente você diz, meu Deus, então era por isso que ele falou disso há 30 anos atrás. Um bom exemplo que eu vou dar, que é um tema que eu vou trabalhar depois, mas já vou adiantar. Bem, se o paciente transfere para esse analista, põe esse analista num certo lugar e pede, por favor, né, inconscientemente, reaja assim o assado, faça um par comigo, essa demanda tem uma função, de novo, no psiquismo da pessoa. O Freud precisou fazer uso de um conceito para entender por que a gente escolhe A, B ou C e, de alguma maneira, demanda para fazer laço. Ele acha que tem uma questão econômica, né? Então, quando ele já está teorizando mais sobre o inconsciente, né? Ele acha que o inconsciente tem uma das vias, é a via econômica, ou seja, onde a gente deposita uma energia vital chamada libido. Então a gente escolhe tal pessoa para ser amigo, por exemplo, não é de graça. Se essa pessoa também estiver na mesma vibe, serão amigos, provavelmente, serão muito próximos. Eles de alguma maneira, se completam libidinalmente. Eu sei que a palavra libido no Brasil, na língua portuguesa, é muito ligada à questão sexual, erótica, genital. Em parte é verdade, mas ela não se limita a isso. Eu acho importante destacar isso porque a maneira como Freud usa libido não se limita a essa questão sexual, genital. Libido no sentido de onde no mundo exterior a gente consegue orientar o fluxo da nossa libido. Mais à frente ele vai inventar também, eu vou voltar nisso com certeza, o conceito de pulsão. A pulsão seria uma espécie de empuxo em direção a algo, né? Então a libido seria esse dinheiro do inconsciente que a gente deposita numa pessoa, enfim, numa situação, numa relação, e aí não é de graça que a gente repete. É isso que o Freud começava a se dar conta. Puxa, mas se a transferência é uma sucessão de clichês estereotípicos, mas por que estereótipo? Porque o estereótipo é sempre a mesma coisa, né? O uso da palavra estereótipo, aliás, imagino que vem inclusive da sociologia, imagino, é isso, você estereotipa, você transforma o que é diferente em igual. Tanto que quando a gente está numa situação de avaliação de alguém, de julgamento, a gente faz uso de estereótipos. Eu vou viajar para tal país, o nativo desse país é assim, assim, assado. Isso é um mero estereótipo da tua cabeça. Pode até ser que eventualmente você encontre alguma pessoa que funciona assim, ok, mas geralmente são estereótipos. Estereótipos, eles nunca trazem a realidade dos fatos, eles trazem estereótipos, eles trazem uma versão de quem observa aquela coisa. Então, a transferência, de alguma maneira, ela também é um fenômeno humano, um fenômeno que agora já sabemos da libido, mas também disso que o Freud chama de uma outra cena, um termo do teatro, enfim, é uma reedição, uma tentativa de reconstrução dessa outra cena ali na análise. E aí que o Freud começa a sacar uma coisa. Bom, então para que a pessoa repete comigo? Bom, se ela me considera tanto, se eu libidinalmente sou tão investido, mas a troco de quê? Para quê? Mas não tô entendendo. Por que eles fazem isso? E aí Freud vai construindo sua teoria e ele tem uma hipótese. Ele acha que esse
esse investimento libidinal num ser humano, por exemplo, pode ser uma ideia, num ideal, pode ser em qualquer outra coisa, num objeto inanimado, mas vamos dizer num ser humano. O Freud até brinca. Para você saber o que é libido é simples. Se a sua casa estiver pegando fogo e você conseguir entrar lá dentro e tirar alguma coisa, o que você vai tirar? Aí a pessoa pensa, vou tirar tal coisa. É aí que está a sua libido, é onde de fato você deposita a sua energia. Bom, se a gente deposita essa energia, essa libido num ser humano, para que a gente faz isso? Aí Freud traz a questão, né, a hipótese do amor. Né? Então, o amor nada mais é do que um empuxo, do que um afeto poderosíssimo em relação a algo que, claro, inconscientemente, a gente está falando de fenômenos inconscientes, a gente elegeu. Então eu amo esse professor, por exemplo, meu professor de matemática do 3º ano. Ele teve um monte de alunos, talvez se você encontrar os seus coleguinhas hoje, que hoje são adultos, vão dizer, nossa, você ama, horrível esse professor. Para ele não. Ou, por exemplo, super comum no cinema, no teatro, na literatura, a gente amar personagens. Puxa vida, por que esse personagem é tão especial para aquela pessoa? A gente não sabe. Porque esse personagem, esse professor, etc., ou esse analista, de alguma maneira, ele é viável para ser, o Freud chamava o catalisador, eu gosto desse termo, o catalisador desse empuxo de energia que, obviamente, vem do inconsciente e nós não sabemos, a pessoa precisa falar o que acontece lá no inconsciente dela, que na vida consciente acaba se reeditando em forma de, às vezes em forma de sintoma, às vezes em forma também de transferência, ou ocorre nos sonhos. É o inconsciente tentando se fazer presente na vida cotidiana, tentando se fazer presente no consciente. Aí a gente poderia pensar, então, puxa vida, então a gente está sempre em busca de objetos, esse é um termo bem psicanalítico, eu estava falando alvo até agora, mas de objetos nos quais a gente possa depositar a nossa libido, que possam ser viáveis, que a gente possa endereçar o nosso amor. Então Freud chama a relação entre o analista e o paciente de amor transferencial. Tudo lindo, que bonito, mas tem um detalhe. No inconsciente não tem coerência, não tem sensatez, não tem bom senso. Nós somos dúbios, nós somos inconsequentes, nós somos teimosos, por que não? Somos infantis no inconsciente. Então tem um amor na nossa relação com esses objetos, com esses personagens, mas também tem o ódio. Isso explica facilmente quando a gente não vai com a cara de uma pessoa e diz, eu não gosto dessa pessoa. Mas, Leandro, mas você nunca viu, eu não gosto dela. Mas por que você não gosta? Você nem falou com ela, não gosto. Não vou com a cara dela, meu Deus do céu. E isso, claro, atravessa a relação com aquela pessoa. Que por vezes, aliás, é muito comum, essa pessoa não tem nada a ver com isso, não tem nada que justifique isso. Mas eu não gosto dessa pessoa. Ai, meu Deus do céu. E o contrário também, eu gosto tanto de tal pessoa. Você nem conhece ela. Mas eu não sei, tem um jeito. Então vocês percebem, esse fluxo libidinal, ele é muito aleatório no plano da consciência, óbvio, mas no plano inconsciente ele obedece a certas regras, a certas, vamos dizer assim, a certas dinâmicas. Né? No livro Interpretação dos Sonhos, o Freud fala de duas regras dos sonhos, duas possibilidades de compreender como os elementos dos sonhos se apresentam. A primeira dela é a condensação e depois o deslocamento. Então vamos lá. Aqui eu citei um paciente hipotético aqui, um capítulo anterior. Eu sonhei com um elefante verde. Então, elefante e verde são duas coisas que aparentemente não combinam. Elefante normalmente não é verde. Então, por que será que ele juntou elefante e verde? Mais à frente, eu peço associações e ele fala hipoteticamente, me lembrou um tio meu que era grandão e tinha várias camisas verdes de vários tons do verde. Ok. Por enquanto, estamos falando de um ser humano que tem preferência pela cor verde e comprou 3, 4 camisas de cor verde, estava sempre de cor verde. Ok. Mas esse mesmo paciente hipotético, ele cita que
esse tio grandão aí, a mãe não gostava dele e ele olha muito forte para ele, assim, de um jeito muito pesado, e esse paciente começa a chorar, por exemplo. É só uma coisa que eu inventei aqui, só um raciocínio. Bem, se a gente está falando, então, de libido, se a gente está falando de escolha de objeto, né, não é de graça que esse elemento, né, do sonho, o elefante verde, é uma condensação, ou seja, condensa 2, 3, 4 elementos que depois precisa ser pensado, precisa ser analisado, decomposto em pequenas partes, para, por meio da cadeia associativa, sacar o que de fato ele está falando, que é o tio lá atrás, que a mãe não gosta e que depois leva ele a chorar na própria análise. Então não é elefante verde, na verdade, a cadeia associativa lá no inconsciente é outra coisa. Então, para chegar do inconsciente para o consciente, por exemplo, no meio dos sonhos, a gente precisa entender que às vezes as coisas se condensam ou as coisas se deslocam. É muito comum, por exemplo, no atendimento de crianças. Atendi criança muito tempo, criança em idade cronológica. E eu comprava brinquedinhos e eu usava brinquedinhos para, enfim, poder ajudar as crianças a tratarem das questões. E era muito comum as crianças se interessarem por famílias de animais. Então, sei lá, um menininho chega para mim e fala assim: ô, doutor Leandro, vamos brincar aqui? Sim, vamos brincar. Ah, essa aqui é a família de leões. Então tinha uma família, tinha o leãozão, a leoazona e 2 leõezinhos pequenininhos, né? Aí ele falava: essa aqui é uma família. E esse leãozinho pequenininho, que obviamente é ele, né? Ele cuida da mamãe leoa à noite porque ela chora muito. Ele chora? Mas por que ela chora? Ah, porque o papai leão sai à noite. Meu Deus, mas para onde ele vai? Ele vai para outra caverna. Aí o menininho vem no meu ouvido e fala: tem outra leoa lá. Aí tá meio óbvio, né, que ele está falando de uma situação da vida dele. É muito provável que o pai dessa criança tenha um amante em outro lugar. A esposa, a mãe dos filhos, obviamente não aprova isso, enfim, não gosta disso, não suporta isso e chora. E esse menininho tenta de alguma maneira consolá-la, fazê-la feliz, enfim. Então, ele desloca, ele não precisa falar do pai, da mãe, da amante, ele desloca e diz: é um leãozão, é uma leazona, são 2 leões pequenininhos, ele e a irmã, provavelmente. Esse é um belo exemplo de deslocamento. Então, dentro da nossa economia psíquica, a gente também condensa coisas e desloca coisas. Então, esses mecanismos oníricos, por exemplo, eles também valem para outras coisas da vida. Eles também nos ajudam a compreender. Então, voltando então à questão da libido, né, do amor libidinal e do ódio também, né, esse amor está presente na transferência como amor transferencial, que em tese facilitaria o tratamento, às vezes pode se tornar uma bela resistência, e também temos o ódio transferencial, que na maioria das vezes interrompe o tratamento, prejudica seriamente o tratamento, por mais que o analista tente colaborar, tente manejar, porque a gente não ama gratuitamente, a gente não investe gratuitamente, a gente quer juros e correção monetária, a gente quer ser amado. No caso do ódio, evidentemente, a gente não quer ser odiado, natural. Eu não vou no analista para odiá-lo pelo me odiar, não. Eu vou odiá-lo para, de alguma maneira, eu depositar nele, eu jogar nele, eu derrubar nele conteúdos que não tem nada a ver com ele, que é com outra pessoa. Estou resolvendo algo para que eu possa ficar, sei lá, talvez aliviado. A gente sabe que não é bem assim, mas enfim, também tem uma razão para a pessoa passar como um furacão pelo consultório e brigar com você. A pessoa nunca te viu. Agora, já no caso do amor, é o contrário, né? A pessoa não vai embora, a pessoa não vai derrubar o consultório, pelo contrário. Ela vai amar, ela vai te trazer sonhos, ela vai te agradar, ela vai falar bem de você, vai te indicar pacientes, vai estudar psicanálise, falar que a psicanálise é linda. Natural, ela está num amor transferencial com esse personagem que ela depositou no analista. E aí ela vai esperar que o analista corresponda. Um belo exemplo, um exemplo genial é o seguinte. Quando eu atendia crianças, né, crianças em idade cronológica, porque eu brinco que eu só atendo crianças, não atendo nenhum adulto. Que o nosso infantil, ele é um motor muito forte nessa questão do querer ser amado. Então, quando eu atendia crianças pequenas, elas sempre perguntavam: doutor Leandro,
Vem outras crianças aqui. Eu não acho que ele esteja preocupado com a minha agenda, com meus horários, se eu estou trabalhando demais. Ele está dizendo assim, vem outras crianças aqui? Aí eu diria, vem. Aí ele fica quieto, mas a próxima pergunta seria, de qual delas você gosta mais? A expectativa é que eu fale, de você. Você é o paciente mais importante da minha história, desses quase 30 anos de tratamento. Nenhum se equivale a você. Você é o principal, o mais importante. Então, essa é a ilusão do amor. O outro vai dizer que eu sou o ser humano mais especial, mais importante, mais, vamos dizer assim, admirável na face da Terra. Essa é a criança. Ela não aprendeu ainda a ser hipócrita, não aprendeu a ser cínica, não aprendeu a disfarçar. Então ela pega a caixinha de brinquedos e diz, eu vou deixar esse carrinho que eu montei aqui de Lego aqui em cima e tampa. Quando ela chega semana que vem, ela já entra correndo na sala, vai na caixinha de Lego, abre esperando encontrar o quê? Aquele carrinho no lugar onde ela deixou, significa que nenhuma outra criança mexeu, ou que mesmo eu talvez tenha protegido. Não mexa, por favor, que o paciente tal da quarta-feira vai vir aqui achar o carrinho que ele fez, porque ele é especial, ele é o paciente mais importante. Eu estou preparando o terreno para dizer isso, só que também acontece com os adultos, só que eles não conseguem demonstrar, nem dizer que eles gostariam de ser únicos. Então eles usam xistes, no capítulo passado eu falei dos xistes, eles usam xistes para pôr isso em cena. Como? Ai, Leandro, sou difícil, hein, Leandro? Você não tem paciente difícil como eu, né? Você já teve paciente assim? Duvido. Como eu? Duvido. Então olha que interessante, a expectativa da resposta é, puxa, você tem razão. Tem razão, olha, você é muito especial, você é muito importante mesmo. Ninguém sofre como você. Uma vez eu vi aliás, eu li, né? Ele falou quando veio no Brasil, eu li num livro, um sujeito chamado Guérin Pommier, que eu gosto muito, um senhorzinho lá na França. E ele falou que uma vez uma paciente falou para ele. Ela entrou na sala, ele não a conhecia, oi, por favor, tal. Sentou na cadeira e falou, doutor Guérin, ó, já vou avisando uma coisa, hein? Me indicaram, falaram bem pro senhor, já fiz análise muitos anos, ó. Eu sou a maior bosta do mundo. Não tente me demover dessa ideia. E ele fala, maior bosta do mundo não, apenas mais uma. Por favor, sente-se ali. Então, olha que interessante, né? Essa coisa libidinal, né? Que a gente investe no outro e a gente espera receber. Se a gente investe, a gente quer receber mais, né? Juros de correção monetária. Na verdade, a gente tem uma demanda de amor, então, que eu ousaria dizer que é meio insaciável. Então, a gente só faz isso com o analista, essa coisa meio patética, né? Por favor, me diga que eu sou o único, que eu sou especial, que eu sou o melhor de todos, esse tipo de coisa. Está dentro da gente. É óbvio que a gente não faz isso só com o analista. Obviamente. A gente faz isso em todas as situações. Agora, vocês podem imaginar, vocês são inteligentes, vocês devem estar pensando... Leandro, mas isso ocorre em todas as relações, isso não tem consequências? Tem. Tem consequências. Porque você fica o dia todo, ou a vida toda, esperando ser amado, demandando ser amado. Amado, a gente pode decompor, né? Amado pode se condensar. Ser reconhecido, ser valorizado, ser especial, ser único, claro, ser compreendido, ser, de alguma maneira, assim, apreciado por um traço único. Ah, você é tão especial, nossa, nunca nem vi. E aí, resultado, às vezes na vida, a pessoa que vem falar com a gente, ela vem falar o contrário. Ela vem dizer que não é bem assim, você não é bem isso que você pensa. Aí o que acontece? Aí surge o ódio, né? Meu Deus, você está falando isso na minha cara, então você não me ama. Então, se você não me ama, eu te odeio. Isso é uma dinâmica infantil, uma criança, né? Então, dentro da gente, tem essa questão do infantil, lá no nosso inconsciente, nós somos esse infantil. Que a gente nem se dá conta que ele surge nas relações. Com o analista, é bom que surja, porque o analista vai te mostrar que está surgindo. Então, de novo, Leandro, você atende crianças? Só atendo crianças. A criança que atende cada um de nós. Ô, Leandro, então eu vou eliminar essa criança. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A criança, ela tem uma função, ela tem um papel dentro da gente.
esse infantil. A gente não pode ser dominado por ele, a gente tem que lidar com ele para não pagar micos, para não estragar as relações, para não se tornar um chato, uma chata, resumindo. Porque o infantil quer uma coisa, né? Ele quer ser tudo para o outro, ele quer ser amado, ele quer ser, como eu disse, reconhecido, valorizado, especial. Gente, na vida não é bem assim, né? E aí cada um, claro, tem as suas estratégias, tem sua arma. Eu vou ter um corpo maravilhoso, eu vou ter inteligência, eu vou ter poder, eu vou ter dinheiro, eu vou ser o legalzão, a legalzona, eu vou ser o caridoso, a caridóia, eu vou ser aquele que cuida de todo mundo. Ixi, nas famílias tem um monte disso. É isso que a gente investe a nossa libido, né, em si mesmo e no outro também, e continua cultivando. É uma coisa meio tola, né? E aí vocês já podem estar pensando que eu estou preparando o terreno para trazer a segunda tópica. E de fato estou preparando o terreno, que ela vai ser melhor tratada, melhor abordada nos capítulos posteriores, que é a questão do ego. Né? Quando a gente fala em Freud, todo mundo já, aí de ego, superego. Eu vou falar bastante disso. Sim, de fato, e de ego e superego é o que o Freud precisa fazer uso para entender, para poder avançar nessa questão. Bom, então se o ser humano deposita libido em algo, né, num objeto, um inanimado, um ser humano, uma ideia, um ideal, a troco de que ele faz isso? Né? Isso tem a ver com o ego dele. Não faz isso de graça. Então só aquilo de consciente, pré-consciente e inconsciente já não dá mais conta disso. Só o ego também não. Então o Freud vai depois teorizar um texto chamado O Ego e o Id, ou Eu e o Isso, dependendo da tradução. Ele vai teorizar e vai trazer uma questão muito importante para a gente, que são na verdade, dois mitos que são muito importantes e que nos ajudam a compreender por que o ser humano tem isso na relação com o outro, que é o complexo de Édipo e o narcisismo, dois mitos que a mitologia grega nos traz com brilhantismo, né? Impressionante como é atual e como é humano, que explica das nossas relações com o outro e com a gente mesmo. Então, narcisismo, Freud faz uso disso para explicar essa questão da libido, né? Depois disso ele passa a pensar as instâncias psíquicas nessa, vamos dizer, esse aparelho psíquico com uma tríade, né, de, como eu disse para vocês, né, uma questão econômica, né, de para onde vai essa libido, uma questão dinâmica, que as coisas de fato não param, a transferência essencialmente dinâmica, e também a questão topológica, a questão do topos, do lugar de onde se localiza ego, id e superego, que é uma coisa que eu vou falar bastante mais para frente, vou falar bastante também do complexo de Édipo e também do narcisismo. Né? Porque narcisismo, especialmente nos dias atuais, é muito ligado com uma pessoa que gosta demais de si, em alguns casos com uma pessoa malvada, ele é narcisista, ele é malvado, ele só pensa nele. Bom, todos nós somos narcisistas, né? A questão é a intensidade e a frequência, mas todos nós, senão a gente nem sobreviveria. Então, para a gente compreender psicanálise, a gente precisa mergulhar um pouco, a gente precisa descer um pouco nos conceitos, porque senão a gente corre o risco de fazer um uso distorcido. O narcisismo é um belo exemplo. Então, retomando então a questão da transferência, que eu acho que é um tópico extremamente importante, uma manifestação do inconsciente que é privilegiada dentro da sessão, acaba revelando muito daquela pessoa. Um exemplo prático. É comum o analista se atrasar alguns minutos, até porque o outro paciente ainda não acabou a sessão, existe um jeito certo de você encerrar a sessão, tem um jeitão de fazer. Às vezes acontece, às vezes o paciente não entende que o analista teve um imprevisto, precisou ir no banheiro, precisou tomar água, enfim, e ele dá uma interpretação para aquilo. Ele atrasou porque ele não gosta de mim. Ele me atrasou, toda a sessão ele atrasa, ele não liga para mim, nem se importa com os meus minutos. Ele quer receber a sessão dele, mas não se importa com os meus minutos. Isso é um exemplo de transferência. O que eu significo para o outro, eu sou menos para o outro. Ou o contrário, né? Às vezes
o paciente tem uma dificuldade horária, uma coisa circunstancial que surgiu, e eu faço um esforço, vou tentar arrumar outro horário. Consegui arrumar outro horário, puxa, então venha no dia tal, ou hoje virtualmente, né? Me espere conectada na hora tal, no dia tal. A pessoa pode dar essa significação, nossa, eu sou especial. De fato, ele me adora mesmo, por isso que ele arrumou outro horário. E pode não ser nada disso, pode ser só um esforço do analista de, enfim, fazer o tratamento andar, enfim, é o papel de um analista. Mas a questão é o que eu significo para o outro. Então não é só a libido minha que vai em relação ao outro, a libido do outro em relação a mim. E aí, claro, vamos dizer assim, nos ajuda a compreender por que a gente pergunta tantas vezes para o nosso parceiro, para a nossa parceira, se ele nos ama. Você me ama? É a frase mais comum entre os amantes. Aí o amante, né, o marido, a esposa, eu amo você, ama nada. Você fala isso para todas. Ou você está respondendo só para que eu pare de perguntar. Então, quer dizer, que dúvida é essa, né? Meu Deus, mas por que você demanda tanto esse amor do outro? Por exemplo, no trabalho, um belo exemplo, eu nunca vi alguém satisfeito com feedback, nunca. Todo mundo acha, meu chefe não dá feedback, ninguém liga para mim, meu chefe não me dá aumento, eu sou um escravo nessa empresa, eu não sou nada, eu sou um móvel nessa empresa. Isso é a coisa que eu mais ouço. Então, que demanda de amor insaciável é essa? E onde uma análise incide? Para que serve o tratamento que o Freud inventou? Uma das coisas é diminuir, é minimizar, enxugar um pouco essa demanda que é humana nós temos de ser amados, né? Por exemplo, quem tem cachorro em casa, eu acredito até que mais do que gato. Cachorro, quando você entra em casa, sei lá, no apartamento, você chegou do trabalho, o cachorro está te esperando, é muito comum o cachorro ficar rodando na porta, abanando o rabinho, deita com as pernas para cima, pede colo. Esse é o ser humano. Só que ele disfarça. Ele não vai fazer isso, espero que não. Mas ele tem a mesma demanda. Puxa, não vi a hora de você chegar, eu te amo. Então a gente espera um amor incondicional do humano. Mas o humano, de novo, eu te amo, mas quero ser amado. O que eu significo para você? O que eu preciso fazer para te agradar? Como é que eu ganho o seu amor? Como é que eu garanto que você vai estar sempre comigo? Aí o Freud, logo depois desses textos, ele começa a pensar a psicanálise um pouco mais, vamos dizer assim, filosoficamente. Então, peraí, então o que é o ser humano? Que demanda é essa? Depois do Édipo e depois do Narciso, peraí. E aí Freud começa a escrever sobre questões sociais, sobre questões, sempre dizendo do laço entre as pessoas. Então o inconsciente está sempre presente, porque ele diz, se o inconsciente está presente na vida cotidiana, e está mesmo, ele também está presente nos projetos sociais, porque nós não vivemos individualmente. Ninguém vive sozinho, todo mundo vive em grupo. Até o ermitão que vive na caverna, de vez em quando ele tem um contato com alguém, enfim, ou mesmo na fantasia dele, está sempre com alguém. Então Freud vai avançando na obra e ele diz, puxa vida, essa segunda tópica que eu estou inventando, que é o ego, o id e o superego, que eu vou falar mais à frente, ele talvez precise ser pensado até em comunidades mais amplas. Porque a família é vamos dizer assim, a instituição principal valorizada pelo Freud nessa Viena de 1900, 1910, 1920, na qual essa família burguesa, que aqui no Brasil a gente chama de família doriana, né, é valorizada, que é o papai, a mamãe, na época dele muitos filhos, hoje a gente sabe já que não é mais assim, mas é uma família tradicional. Né? Então, essa instituição chamada família, de alguma maneira, ela também produz um mal-estar que acaba levando as pessoas a procurarem por ajuda, inicialmente religiosa, etc. Depois acaba chegando nesse personagem que é o psicanalista que Freud inventa. Na verdade, o Freud inventa um psicanalista para dar conta do mal-estar de uma época, nesse caso, muito centrado na histeria. Porque a histeria, se a gente pensar bem, é uma potência política, é uma força das mulheres que lutavam contra a repressão. Elas poderiam lutar como? Não era pela força física. Elas produziam enigmas para a medicina, elas, enfim, demonstravam sua insatisfação,
suas queixas, reivindicavam a todo momento, fundamentalmente nessa questão do amor. Ninguém consegue me amar, ninguém sabe como me amar, eu estou fadada a ficar só. E aí, claro, né, os mecanismos sociais de repressão da época transformaram essas moças em loucas, inconsequentes, perigosas, e estavam lá no sanatório do Charcot, por exemplo, e elas produziam fenômenos impressionantes, como eu disse em capítulos anteriores, a conversão histérica. Elas faziam certas coisas que a medicina não sabia o que fazer, e aliás continua não sabendo. Então a histeria era, vamos dizer, a voz dissonante de uma sociedade muito estruturada, muito repressora, patriarcal fundamentalmente, mas muito repressora e também muito limitante para as mulheres, desnecessário explicar, as mulheres não votavam, não tinham acesso à escolarização, uma coisa horrorosa, e as mulheres precisariam se posicionar, e elas se posicionaram. A histeria é a resposta de vamos dizer, de um grande número de pessoas frente a essa pouca liberdade de ser quem você quer ser, fazer do jeito que você quiser, transar do jeito que você quiser, pensando em sexualidade, por que não? Aí o Freud, ele é, vamos dizer assim, um bom estrategista, porque ele ouve essas mulheres e entende que elas precisavam falar, e ele cria esse método chamado Talking Cure, a cura pela palavra, ou seja, ele privilegia a palavra, mas aí ele começa a se dar conta, e até que ele chega no texto da transferência, que não é só a palavra, é a palavra endereçada àquele personagem especial, no caso, o psicanalista. Freud então dá esse nome de transferência, e aí ele começa a inventar outros conceitos, uma noção que ele inventa que é muito interessante, que é o manejo transferencial. Então ele maneja a partir desse lugar que é colocado para que a pessoa possa saber o que ela faz com ele e certamente com mais um monte de gente na vida. Aí ela pode mudar, meu Deus, então eu faço isso com um monte de gente. Sim, faz, você não precisa fazer isso para sempre. E aí, no consultório, são vários exemplos, né? Tem a pessoa mandona, tem a pessoa submissa, tem a pessoa dócil, tem a pessoa rebelde, tem a pessoa preguiçosa, tem a pessoa muito ativa, às vezes ativa até demais. Ela atua no consultório como se o consultório fosse uma grande peça teatral, um grande teatro, um grande palco, melhor dizendo. Um grande palco, e ela dá o roteiro para o analista. Vem cá, isso aqui é o seu roteiro. O analista não vai fazer esse roteiro que ela quer, porque se ele fizer isso, ele não vai ajudá-la, ela vai continuar repetindo com ele. Essa é a crítica que o psicanalista faz a outros modos de intervenção que não levem em consideração toda essa dimensão inconsciente. Em outras palavras, sendo mais direto, o analista não vai falar o que a pessoa quer ouvir. Se essa pessoa for bater em outras portas, provavelmente ela vai ouvir o que ela quer ouvir. Mas nada funciona, mas não dá certo. Claro, a mudança tem que partir de você. O analista vai de alguma maneira, te mostrar, te alertar sobre uma lógica sua, que você pode mudar, foi você que construiu. Ela não é imutável, ela não é fixa. Não. Você que inventou, então você pode inventar outras coisas. Você pode se repensar. Você pode tentar fazer algo novo nas relações com as pessoas. Por que não? Esse, claro, é um momento mais à frente de uma análise, não é no começo, evidente. A pessoa pode avançar ou pode recuar, que é a famosa resistência. Se ela recuar, ela vai dizer, eu vou parar porque eu estou sem tempo e estou sem dinheiro. Não. Não vai parar porque ela está percebendo que ela vai ter que mudar. Então a gente não vai numa análise para mudar o outro. A gente vai na análise, claro, no começo para se queixar do outro, óbvio. Mas depois de um tempo a gente começa a perceber, epa, não é tanto o outro, sou eu. Não adianta eu ficar querendo me queixar do outro, não adianta eu, pela transferência, né, manter esse personagem vivo, transferenciado aqui para o meu analista. Não, eu tenho que matar esse personagem. Eu tenho que eliminar esse passado que não faz sentido nos dias de hoje. Aí Freud inventa
uma outra noção muito, muito curiosa chamada elaboração. Eu vou falar mais à frente também. Você tem que elaborar isso. Poxa vida. Então você é sempre o último, porque a minha família, a gente era em 10 filhos, eu era sempre o 10º. Ele fica repetindo isso. Eu sou o 10º, eu sou o 10º, eu sou o 10º. Aí com o analista ele fala assim, vai ter feriado, né? Se você precisar usar o meu horário para uma pessoa do feriado que precisa... O analista vai dizer, não, o horário é seu. Aqui você não precisa ser o 10º. Mas e a pessoa da quinta-feira que é feriado? O problema é dela. O seu horário é na quarta, o horário é seu. Ou seja, ela tem que parar de repetir isso comigo e esperar, no caso, né, que eu dissesse a ela, olha, você pode trocar de horário com alguém? É diferente. Mas a questão é, ela está repetindo comigo, eu sou o último, eu sou o 10º. Não. Porque quando ela parar de repetir comigo que ela é o 10º, que ela, de fato, se enxergar numa posição digna, ela muda fora do consultório. Então, por isso que a análise ela é semanal, ela é geralmente no mesmo horário, quase sempre, e ela é contínua. Porque você gasta muito tempo repetindo, reeditando, convidando e convocando o analista a ocupar esse lugar e esses papéis para que você extraia um certo prazer disso. Essa foi a grande sacada do Freud. Peraí, então o sujeito repete para extrair algum tipo de prazer. Mas não é possível. Aí ele chama isso de ganho secundário. Por isso que no capítulo anterior, quando eu falei do sintoma, a pessoa se queixa do sintoma, mas não necessariamente ela quer se livrar do sintoma, porque o sintoma permite que ela tenha um ganho secundário. Mas, Leandro, é meio patético, mas esse é o ser humano. Então, fazer uma análise requer coragem para você abrir mão disso tudo, abrir mão dessa história, poder fazer algo novo, poder fazer algo muito diferente e, principalmente, poder se autorizar, eu gosto muito desse termo, se autorizar, que é diferente de ser autorizado, a reescrever um livro chamado Sua Vida. Está escrito na capa, entre aspas, Sua Vida. Não é imutável. Você pode pegar a caneta e falar, puxa vida, vou reescrever o livro da minha vida. Opa, que bom. Vamos escrever diferente. Então, chega de repetição. Meu Deus do céu, que saco. Aí, vocês já conseguem imaginar que esses cinco conceitos que definem as manifestações do inconsciente, eles vão mudar na vida da pessoa. Sim. Por exemplo, eu estou fazendo análise, eu lembro mais dos sonhos. Exatamente. Você não precisa resistir. Você passa a ser mais honesto consigo mesmo. Nossa, agora eu continuo cometendo ato falho, mas eu dou risada. É melhor rir do que chorar. Porque o nosso inconsciente ele é muito ativo. Então, pelo menos, você não se submete a ele tão passivamente, né? Os meus xistes, né? Eu não consigo mais fazer certo tipo de piada assim. O humor da gente muda quando a gente faz análise. A gente respeita mais a pessoa. Certo tipo de humor que a gente fazia, certo tipo de xiste para humilhar as pessoas. É uma outra ética que começa a conduzir sua vida. E os sintomas, isso é uma coisa muito interessante, né? Não é que você deixa de produzir esses sintomas, você produz algo mais elaborado no lugar, uma invenção, você faz um bom uso. Às vezes o que era meio estranho, meio bizarro, acaba virando uma coisa interessante na vida da gente. Freud chamava isso de sublimação. A gente consegue sublimar uma coisa inconsciente tão forte em algo interessante, talvez útil até para a humanidade, deixa de ser tão egoísta. E, claro, a transferência, deixei essa por último de propósito. Depois de muitos anos de análise, você vai começar a entender que o seu analista não é seu pai, por exemplo, não é sua mãe. Você tem que matar seus pais, né? Metaforicamente falando, obviamente, né? Por que você dá tanta importância? Por que você vai continuar demandando para o outro? Ocupe esse papel e me ame. Puta vida. Vira uma pessoa chata, vira uma pessoa insuportável, uma pessoa muito simplista, né? Puta, lá vem ela, quer aparecer, lá vem ele, puta, lá vem ele o coitado, lá vem ela, sei lá, a chata que quer controlar tudo. Eu não preciso dar exemplos, na vida cotidiana a gente vê isso. Então fazer análise é enxugar um pouco isso. É enxugar esse projeto infantil
que a gente tem de ser a pessoa mais importante do mundo. Não, só te transformou num chato, numa chata. O legal de fazer análise é que você tira um chato do mundo, ou uma chata, você. Puta, essa é a parte mais legal da análise. Ô, Leandro, faça análise por quê? Alivia o mundo, tem muito chato no mundo. Tire um, pelo menos, você. Porque você repensa suas coisas e também repensa a sua relação com o outro, repensa o laço. Eu acho que quando a gente faz análise, a gente muda as relações, muda os laços. Nossa, eu não tenho mais aquele amigo, aquela amiga. Não tem mesmo. Nossa, aquele casamento se sustentava por uma coisa ruim. Sim, e às vezes o casamento acaba. Não, o casamento é ótimo, vou manter. Putz, mudei de ideia. Ótimo. Mas por quê? Você consegue ser mais autêntico com você consegue ser mais verdadeiro, você consegue ser mais, vamos dizer assim, mais sincero e principalmente mais honesto consigo mesmo. Então, resultado, essa dimensão inconsciente que se manifesta e o analista sistematiza e te devolve de alguma maneira, via manejo transferencial, você também vai percebendo na análise. Esse é um saber mágico que a gente leva para o cotidiano. E as pessoas começam a perceber. Nossa, você está diferente, o que você está fazendo? Você entrou em alguma religião, você tomou uns passes, você... Não. Estou fazendo análise. Análise pode mudar o destino de uma pessoa, não tenho dúvida. Porque ela vai fazer outras coisas com a vida dela, talvez coisas novas. Por que não, né? Então, o Freud ele vai começar a sistematizar a teoria sobre o inconsciente, tem vários textos dele nesse momento específico, e ele vai dizer uma coisa interessante, né, a partir dos mitos de complexo de Édipo e de Narciso. O inconsciente ele é resistente, ele é tradicional, ele é conservador, ele não quer que nada mude. A dinâmica inconsciente é um caldeirão gigantesco que ele é afetado, claro, pelas contingências da vida, vamos chamar de realidade natural das circunstâncias, mas ele tende a resistir, ele tende a operar como uma âncora de um navio. Então, uma das coisas mais legais quando a gente faz a análise é que a vida fica mais leve. Eu acho que essa âncora diminui de peso, né? Acho que a gente troca a âncora, né? Mas para isso precisa passar por um tratamento, né? Que é o que o Freud estava inventando aqui, né? Que é o que ele chama de tratamento psicanalítico, ou chama de tratamento das neuroses. Acho importante destacar isso aqui para a gente encerrar esse assunto da transferência. Quando a gente fala aqui em transferência, a gente está falando de transferência do campo da neurose. Existem mais dois campos que mais à frente, em outros capítulos eu vou trazer também, que é a psicose e a perversão. Mas aqui a gente está falando fundamentalmente do tratamento das neuroses, porque é uma transferência muito particular. Um bom exemplo, Freud no final da vida, sei lá, acho que 38, 39, ele tem uma pessoa que pede uma visita a ele já na cama, Dr. Freud, aí o Freud concorda, ok, manda ele vir e tal. E aí um sujeito muito próximo do Freud, Zweig, que por sinal morou no Brasil, ele leva o Salvador Dalí. Salvador Dalí, pintor catalão, que todo mundo conhece, tecnicamente um psicótico, né? O jeito dele funcionar evidenciaria isso bastante claro. Com isso ele fez uma arte maravilhosa, né? Ele fazia parte do surrealismo, e eles admiravam muito Freud, e ele tenta visitar o Freud, né? Assim, Freud doente já, e Freud não o trata bem. Acha que ele é só um louco, com os olhos esbugalhados. Aí Freud fala, sou uma espécie de santo para esse pessoal, meu Deus. Freud não se havia muito bem com a psicose. Então, tudo que ele escreve, especialmente com relação à transferência e tal, ele joga no campo da neurose. Quando ele vai falar de psicose, ele fala de um outro jeito. Eu também vou trazer esse assunto aqui. Mas é complexo, porque a transferência, ok, a neurose... Depois vocês vão entender nos capítulos posteriores, claro, a neurose, puxa vida, ela é muito condizente com a transferência, mas a psicose também existe. Mesmo na loucura há um método. E a perversão é uma questão muito mais específica ainda, mas que também pode operar nessa dinâmica transferencial, nessa coisa de colocar a fantasia em jogo na realidade. Eu tô falando isso, eu estou evidenciando isso para vocês,
porque eu acho que é um elemento importante quando a gente pensa no tratamento, né? Como é que o analista trabalha quando ele começa a fazer diagnóstico já no aperto de mão. Oi, por favor, sente aqui, sente ali. O que te traz aqui? Ele já começa a pensar, bom, será que pode ocorrer uma transferência aqui? Como é que chave que está em jogo, né? Então, são diagnósticos muito particulares que o analista faz e que são muito profundos que, claro, o paciente não percebe, nem é o objetivo dele perceber, mas o que eu estou dizendo é que o analista está sempre atento. O analista ele não consegue enrolar. Hoje eu não vou trabalhar e vou enrolar. Não existe isso. Ele está sempre atento ao que sai das palavras, ao que sai da relação com ele, como a pessoa conta as coisas, como a pessoa, de alguma maneira, atua ali com ele, como a pessoa se conta. Ela conta para você, tudo bem, mas ela também se conta. Ela é parte de um conto, ela tem um valor também para ela. Isso é muito importante porque o analista começa a perceber o que nós vamos lidar depois nos capítulos posteriores sobre a segunda tópica, as questões egóicas dessa pessoa, enfim, como que essa pessoa reagiu e produziu frente a essa batalha que eu disse anteriormente entre o consciente e o inconsciente. Nós somos frutos disso, né? E como que cada um pode lidar com isso e como que cada um, de alguma maneira, inventou um jeito muito particular, por isso que a psicanálise é a clínica do particular, do singular, de lidar com essa divisão subjetiva. A divisão subjetiva vai continuar. Eu fiz análise 20 anos, e daí? Continua. A questão é como é que você lida com ela. A partir daquela minha hipótese pessoal de que você fica mais honesto, mais autêntico consigo mesmo, talvez você vá lidar possivelmente de uma maneira mais razoável com essa divisão subjetiva. Mas em alguns casos mais espetaculares, isso de fato prejudica a vida da pessoa e traz consequências complicadas que, claro, o tratamento psicanalítico do Freud, ele de alguma maneira tenta abarcar. Não com a ideia de cura, voltando, é bom lembrar, não com a ideia de cura como a medicina, mas de cura como transformação, de poder, de fato, mudar o rumo dessa prosa, né? É muito triste quando a gente acha que a prosa só tem um rumo e que a prosa não tem mais o que fazer. A prosa vai ser sempre a mesma, o salão de baile vai ser sempre a música, no cinema vai ser sempre o mesmo filme, no teatro sempre a mesma peça. Não. Pode inventar outras coisas, né? Aquilo que o Freud inventa com genialidade é um tratamento que nos ensina a recuperar a nossa criatividade, né? Se a gente foi assim potente o suficiente para inventar tudo isso que a gente quer se livrar, ou que no fundo nos faz mal, por que a gente não pode inventar outras coisas, né? O analista ele sempre acredita na força do paciente, é uma aposta radical. Seria bom se o paciente também ajudasse, né? Acreditasse igual. Essa é a Rádio Freud, eu sou Leandro dos Santos.